Você percebe que se a pessoa tem um pouco de noção de como as coisas funcionam, ela vai aceitar muito melhor uma situação como essa do que aquela pessoa que não tem conhecimento de nada, porque então ela fica achando que foi azar, que puxa vida, por que comigo, por que isso tinha que acontecer comigo, você entendeu? São coisas do dia a dia, né? São coisas do dia a dia. Então, às vezes, um problema de saúde, o desencarne, um acidente, entre aspas, de alguém da família, né? Uma separação, enfim, né? O uso de drogas, que hoje em dia está, né? Tá muito em evidência aí, e que vai, com certeza, trazer consequências em reencarnações futuras. Então, tudo isso aí, você vê, faz parte de um contexto, faz parte do nosso dia a dia. A religião não é um apêndice, uma coisa à parte, falar hoje é dia de religião. Não é assim que a gente tem que entender. Nós temos que entender a espiritualidade como fazendo parte do nosso dia a dia, e faz parte do nosso dia a dia. Né? Faz parte do nosso dia a dia. Então é importante a gente conhecer. Então a gente não fala aqui em religião naquele sentido de que hoje eu tenho que ir, porque tem muito espírita que vira um católico, né, espírita. Então ele fala, eu tenho que ir pelo menos uma vez por semana no centro, né, para tomar um passe. E não é assim. Você pode não vir nunca mais no centro. O importante é que você se comporte de uma maneira, continue estudando. Frequentar o centro no sentido de trabalhar, né, de continuar estudando, continuar aprendendo. Não no sentido de que você tem um compromisso, como na missa, que você tem que ir uma vez por semana, ou no culto, não é nada disso. É um enfoque completamente diferente. Você pode não vir nunca mais. Mas aquelas coisas que você conseguiu compreender, conseguiu entender, isso aí ninguém consegue tirar mais. Né? Quando você realmente compreende como as coisas funcionam. Por isso que também é importante que tenha alguém que consiga te explicar como é que é, principalmente no começo. Depois que você pegar a parte básica, né, que é a ideia que nós temos aqui, então depois que você fizer esse curso básico, essa coisa mais... Você vai ter pelo menos condições de, lendo os livros agora, entender de uma maneira diferente. E é interessante, você pode ler os livros, principalmente os livros, por exemplo, da série do André Luiz, que são livros de estudo. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova que você tinha lido já, mas ainda não tinha condições de compreender. Né? Então, isso daí é bem interessante e é importante nesse sentido aí, em que a gente vá sedimentando cada vez mais, que você vá sedimentando o conhecimento, tendo firmeza naquilo, porque é isso que no fundo interessa. Você só vai se modificar se você conseguir compreender realmente como as coisas funcionam. Então aí as doenças, os problemas, mas também não é só de doença e problema que a gente vive, também tem as coisas boas, os aprendizados, e às vezes aquilo que a gente naquela hora achou tão problemático, né? Às vezes, por exemplo, o indivíduo perdeu o emprego, nossa, ficou desempregado um período, mas aquilo traz às vezes muito ensinamento. Ele passa a dar valor para coisas que ele não dava, é que nem perder a saúde, né? A pessoa perde a saúde e aí fala, nossa, você vê como você era feliz e não sabia. Né? Então, são essas coisas que a gente tem que ir. Então, a espiritualidade, afinal de contas, nós todos somos espíritos. Nós somos espíritos vestindo uma roupa aqui.
fazendo esse trabalho de aprendizado aqui, que, diga-se de passagem, não poderia ser feito de outra maneira, né? Porque aqui nós temos as necessidades do corpo físico, nós temos que trabalhar, nós temos que dormir, nós já vimos que quem dorme não é o espírito, é o corpo. Então o corpo precisa descansar, o corpo precisa comer, dormir, tomar água e assim por diante. E para isso tudo tem que se agasalhar, né? Então você vai estudar, vai procurar se colocar melhor, ter condições de manter, e assim nós vamos, com esse tipo de experiência aqui, encarnados no planeta, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência e, através dos contatos com as pessoas, nós vamos também desenvolvendo a nossa moral, né? É assim que nós vamos aprendendo e vendo o outro, o que acontece com o outro também, uma maneira de aprender, né? E isso que é interessante. Então, na realidade, é uma conotação completamente diferente dessa noção de religião que tem, né? Que você tem aquele compromisso, parece que a religião é só uma vez por semana. Dali você não precisa mais se preocupar, na semana que vem você vai de novo e acabou. E não é nada disso. Na realidade, todo dia nós estamos tendo oportunidade, às vezes, de ajudar outra pessoa, né? De conversar, de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, como a gente se coloca perante os outros, o preconceito, né? Preconceito de tudo que a gente sabe que tem por aí. Então é isso aí. O importante é guardar bem aquela história do perispírito, né? Dos corpos, da aura, do que é composto, que nós vamos ver que é muito interessante. O ser humano é um ser muito mais complexo do que nós podemos imaginar, né? E o corpo físico, que é a última expressão, a expressão mais grosseira, é o veículo que a gente está usando para estar aqui, né? Se a gente não tivesse o corpo físico, nós não poderíamos estar aqui, né? Como tem vários que estão sem o corpo físico, mas que a gente nem sabe que estão aqui, porque você não vê, a não ser que seja médium vidente, senão você não vê. Então nós precisamos do corpo físico para estar aqui. E a coisa é feita de uma maneira tão inteligente, né, que quando a gente nasce, como é o corpo perispiritual, né, o corpo astral, que faz o corpo físico, que forma, é o molde do corpo físico, então nós temos a sensação que nós somos o tudo. Isso é tão forte, né, que a grande maioria da humanidade acha que muitos duvidam. Será que tem vida após a morte? Acaba tudo no nada? Tem um monte de ideias, né, que prevalece aí na humanidade nossa hoje, em 2016, no século XXI. Né, muita gente acha que essa história de espírito é tudo bobagem, que acabou, né? Então, não consegue compreender a extensão que tem, né? Como é muito mais grandioso do que aparenta ser. Porque do jeito que é, o que aparenta ser já é uma coisa grandiosa. Você imagina, então, a gente imaginar que nós temos cidades, né? Nós temos mundos paralelos, coisa que a gente nem imagina, né? Lugares que nós não imaginamos, porque as esferas mais elevadas, nós não fazemos a menor ideia do que acontece lá, né? Nós fazemos ideia do que é uma colônia espiritual, e a colônia espiritual é uma coisa ainda muito primitiva, vamos dizer assim, primária do ponto de vista evolutivo. Os seres mesmo, os grandes seres, eles ocupam outras esferas, né? Então a gente percebe que na própria literatura, nos livros, na série do André Luiz, quando ele desencarna, ele vai para a colônia espiritual, depois que ele vai para a colônia espiritual, quando ele é assistido e recebido,
ele estranha de não ver a mãe, que a mãe já tinha desencarnado. Então ele falou, bom, se eu desencarnei e estou aqui, então cadê minha mãe agora? E a mãe estava numa outra esfera, numa outra dimensão, aonde não dá para ir com o corpo que usa na dimensão astral. Então, para não complicar muito, mas é bom que a gente já tenha uma ideia de que nós temos vários corpos mesmo, e que nós vamos perdendo esses corpos à medida que nós vamos evoluindo na parte espiritual. Então, à medida que o ser evolui espiritualmente, ele vai se desfazendo dos corpos mais grosseiros, até que, quando chega nos mundos angelicais, quando ele termina nos mundos angelicais, ele não vai ter corpo nenhum mais. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender. Imagine sem corpo, porque a gente, para tudo, para nós tem corpo, e vai ter por muito tempo ainda. Então, nós não conseguimos visualizar muito essa questão do espírito, da inteligência. Então, aí veja que interessante a questão dos 5 sentidos. Quando nós desencarnamos e vamos para o lado de lá, esses sentidos que nós temos, ele é integral. Não tem um lugar específico para você enxergar, não tem um lugar específico. Então, quando a gente veste o corpo físico, por isso que diz que o corpo físico é uma prisão, porque você está preso no corpo físico e aí só tem essa janelinha para enxergar, só tem aqui para escutar, entendeu? E quanto que liberto do corpo, mesmo quando você está emancipado, vamos dizer assim, no sono físico e tal, a função é completamente diferente. Você enxerga, escuta, sente, é uma coisa generalizada, não tem um órgão específico para fazer isso aí. Eu estava assistindo um programa agora de uma discussão de pessoas céticas e pessoas que vivem só pela fé. Uhum. Então, quando a gente olha, vê assim, umas, assim, tudo é milagre, aquela sombra que está ali, ó, é a santa que apareceu, e o outro não acredita em nada. Exatamente. Então, porque quando você tem a questão porque como o século XX foi um século onde a ciência teve um desenvolvimento muito grande, a maioria das pessoas agora que convivem com a gente, que viveram o século XX e as que estão vindo agora mais ainda, tem uma tendência, tudo é a ciência, né? Tudo é a ciência, 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 porque a ciência teve um desenvolvimento muito grande, enquanto que a religião ficou estagnada naquilo que sempre foi, né? Durante milênios. Está nisso aí e tal, as religiões mais antigas e tudo mais. O Espiritismo, que veio trazer um conceito um pouco mais inovador, vamos dizer, de 1850, quer dizer, do final do século XIX, já praticamente começo do século XX, né? E ele foi lançado na França, inclusive, porque era da França que surgiam os avanços científicos e tal. E, na época em que surgiu, foi muito debatido pelos cientistas, pelos que tinham um conhecimento mais diferenciado da época, né? Na Itália, na Europa, de uma maneira geral. Mas depois, a Inglaterra teve muitos estudos, né, de parapsicologia, de fenômenos parapsicológicos e tal. Depois houve um certo arrefecimento nesse assunto e se partiu para uma coisa mais objetiva da ciência mesmo, né? Tecnologia começou a ganhar muito espaço e tal e coisa. E isso deu uma visão, né? Muita gente então ficou com essa visão, porque agora parece que está tudo explicado. Você olha o Big Bang, né? Como é que formou, mas se explica um pouquinho como formou, mas, afinal de contas, quem formou? Né? Quem? Como é que foi o start disso aí? Partiu do nada? Como que do nada você pode criar alguma coisa? Né? Como que do nada? Não tinha nada.
De repente, houve o Big Bang, o aparecimento da matéria, mas como que surgiu de algo que não existia nada? Como que surgiu o tudo? Essa diferenciação que existe das substâncias, dos elementos. Nós temos uma tabela periódica, mas o que nós temos, você faz uma composição entre todos aqueles elementos, é um negócio infindável de possibilidades, de fórmulas. Você pega na química orgânica, você vê a quantidade de compostos que tem. Então, você fala, mas como que do nada, de repente, surge tudo isso? Como pode isso? Então, essas respostas, a ciência, por mais evoluída que ela esteja hoje, que também vai ter muita coisa ainda para aprender, ela não responde a maioria das questões. A verdade é essa, não responde a maioria das questões. A própria biologia, quando a gente fala em células-tronco, em tudo isso, não tem resposta para isso ainda. Por quê? Porque a ciência oficial não pressupõe a existência de espírito, de perispírito, de nada disso que nós vimos aí a semana passada. E, na realidade, é o que predomina. A realidade é aquela, e não a física só. Mas a ciência vai acabar chegando a demonstrar a existência de uma outra parte que aí, então, vai começar a ser estudada. E a partir do momento que ela comece a ser estudada, nós vamos começar a entender muita coisa que hoje é mistério na própria ciência. Porque a ciência não explica tudo, não, de jeito nenhum. No livro do Evangelho, o Mário diz que Jesus fala que o povo não vai entender enquanto a ciência não evoluiu ainda. Ele teve que falar em parábolas, porque a parábola tem uma vantagem, você pode dar várias interpretações. À medida que você vai ampliando os seus horizontes de compreensão, aquela mesma parábola passa a ter uma outra conotação. Quando diz que a casa de meu pai tem muitas moradas, você tem várias conotações, tanto do ponto de vista físico, dos planetas e tal, como do ponto de vista das dimensões espirituais. É muito mais morada mesmo do que a gente imagina, mesmo com todas as moradas físicas que existem. Tem moradas em outras dimensões que a gente não tinha possibilidade de compreender. Então, nós estamos agora terminando, e para vocês poderem entender um pouquinho sobre o passe, é imprescindível entender sobre esses corpos, os vários corpos que nós temos. Volto a insistir, existem só duas coisas no universo inteiro, só duas, não tem mais do que essas duas, não existe, que é a matéria, nas suas variadas formas. Quando eu falo matéria, eu estou falando em energia também, porque matéria e energia são a mesma coisa. Então, nós vamos ver que o termo fluido que nós vamos usar aqui no passe se refere à energia, à matéria, na forma fluídica. E a inteligência, que nós percebemos a inteligência principalmente quando a gente analisa o reino animal, nós vamos vendo a inteligência gradativamente ir aparecendo no reino animal e, para nós, pelo menos, o seu maior aspecto é no reino hominal, onde então a inteligência ganha uma dimensão maior. Então nós temos nos animais superiores um embrião de inteligência, vamos dizer assim, predomínio total dos instintos, um embrião da inteligência, e no reino hominal, por isso que inclusive nós dividimos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, porque o princípio inteligente vai evoluindo nesses reinos até atingir o reino hominal, aonde nós vamos ter oportunidade, então, com a inteligência desenvolvida, de chegar até os reinos angelicais.
né? Sem a necessidade de um corpo grosseiro como é o corpo físico. Então, o nosso caminho evolutivo prevê que mais para frente nós não vamos precisar mais, nós vamos perdendo esses corpos, né? Até chegar no reino angelical, onde nós não vamos mais ter corpo nenhum, a não ser que tenha necessidade de se manifestar em algum lugar. Tá?